Por que que quando o homem envelhece é comparado a um vinho e a mulher quando envelhece é comparado a um vinagre? É com essa observação, com essa pergunta, que Lisa Mosconi, do livro O Cérebro e a Menopausa, começa a fazer o fechamento do livro. Estamos chegando ao final dessa grande obra, um livro bacana para você ler sozinha, sozinho, para você indicar para pacientes, para amigas, para amigos e de repente pensar em ler num clube de leitura. Olha, é um livro muito bacana. O Cérebro e a Menopausa, da doutora Lisa Mosconi. Ela faz essa pergunta porque aconteceu algo interessante com ela. Quando o marido dela completou 40 anos, o Facebook começou a bombardeá-lo com anúncios de carros. Carros clássicos, carros caros. E quando ela completou 40 anos, o Facebook começou a bombardeá-la com anúncios de Botox e tratamentos de rejuvenescimento. Nossa! Né? Então, o que é isso? Isso é mercado publicitário, isso é mercado, isso é consumo, isso são produtos, são demandas. É mais ou menos o que o homem de 40 anos deseja? Ou vai estar em condição de trocar de carro, comprar um carro mais clássico, um carro mais caro? E a mulher com 40 anos precisa começar a se cuidar? E se cuidar significa tentar frear o envelhecimento? Um envelhecimento que também está chegando para o homem. Mas o homem não tem problema. Ah, ele se torna um vinho, né? Com envelhecimento. Aí aquela que vai se tornando um vinagre tem que realmente começar a brecar, a frear, a disfarçar. É muito triste. Cuidar, o ato de cuidar, nada contra, fazer botox, tratamentos, creme, fazer plástica, você faz o que você quiser. Mas a gente precisa se perguntar se o desejo de estar bem na idade que está é uma tentativa de não aparentar a idade que se tem. Então, aos 40 anos, você começa a passar por procedimentos de cuidados mais intensivos na pele para você chegar bem aos 50, aos 60, aos 70, aos 80? Ou é uma tentativa de não se chegar à aparência de 50, 60, 70? Entende? O que me preocupa é o desespero, é a evitação. É desejar não aparentar a idade que se tem. Estar bem com 50, estar bem com 60 é não aparentar no rosto a idade que se tem. O homem se torna um vinho ao envelhecer e a mulher se torna um vinagre. Então, é com essa introdução que a doutora Lisa Mosconi já mete o pé na porta para fazer a gente pensar um pouco do que significa envelhecer, se tornar coroa, chegar à meia-idade nas diversas culturas. Ela é americana, estamos aqui nós brasileiros, e como isso muda quando a gente pensa em Oriente. Mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Tamara Algauer, eu sou psicoterapeuta com graduação em psicologia e aqui no Psico Café toda semana a gente conversa sobre autoconhecimento com café, histórias e dicas para o seu clube de leitura, caso você queira trabalhar essas questões porque você é terapeuta, porque você é professor ou porque você precisa de um lugar com mais pessoas para discutir sobre um determinado assunto. E um livro é uma maneira de dar o tom a uma conversa, entende? É bem interessante.
Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário do meu curso Laços e Livros, caso você se interesse. Bom, voltando a essa parte final desse livro, ela começa dizendo: sempre vale a pena lembrar que a meia-idade é apenas isso, um termo que implica o meio. Não é interessante isso? Só isso, meia-idade significa o meio. Se essa fase da vida começar com um profundo respeito pelo seu cérebro e seu corpo, são capazes de realizar e já realizam, né, o teu corpo e o teu cérebro. Você estará pronta para dar início a um futuro ainda mais rico e gratificante. Então é interessante como a gente tem uma tendência a não perceber o momento da meia-idade como uma ascensão. Entende? Eu lembro da minha mãe quando ela fez 50 anos, eu tinha 20 e poucos. E eu lembro que quando ela fez 50 anos, ela falou assim: agora a gente tem que correr. A gente significa eu também. Agora a gente tem que correr, porque agora é ladeira abaixo. Então ela tinha uma coisa, um desespero com essas marcas dos 50 anos, quando ela fez 50 anos, né? Porque agora é ladeira abaixo. Já tinha acontecido de ter perdido um irmão mais velho, um tio muito querido, né? Então, assim, as amigas da minha avó, a mãe dela, estavam falecendo também. Então, eu sei que tem uma questão existencial, né? Eu sei que tem uma coisa assim: nossa, eu já vivi a metade da vida, agora só tem mais uma metade. Né? Então, ela vinha com essa frase: agora é ladeira abaixo. Então, quanto dessa marca em mim ficou? Entende? Ou será que da época dela para minha, eu hoje, né, em 2025 vou completar 54, será que existe um outro olhar? Eu, como mulher ocidental, com essa cultura, mulher brasileira, será que eu consigo olhar esse momento, né, dessa virada, dessa adaptação do meu cérebro com o meu corpo, né, por conta desse declínio dos hormônios femininos? Será que eu consigo olhar de uma forma crítica e perceber que pode e é uma ascensão? Interessante a gente se perguntar isso, né? Então, ela traz alguns dados de algumas mulheres de umas diferentes culturas, né? Então ela diz que no Japão, a mulher na menopausa, a mulher de meia idade, a mulher de 50, 60, 70 anos, ela vai para um lugar de sabedoria, de respeito. E o que geralmente é a queixa da mulher, da mulher japonesa, é uma questão da visão, de uma perda de visão. Interessante, né? Então, assim, e aqueles outros sintomas que a gente escuta, que a gente sente? É lógico que tem uma alimentação diferente, né? Mas será que não é um olhar dela? Né? Será que por conta da cultura dessa mulher japonesa, dela saber que ela vai para um lugar de reconhecimento, de sabedoria, de escuta, a menopausa não bate no corpo dela de uma forma diferente? E aí ela traz exemplos das mulheres indianas. Então na Índia também tem uma questão diferente, e aquela região ali onde tinha o povo maia também tem a relação das mulheres com o envelhecimento e os sintomas que batem no corpo dessas mulheres por terem um olhar diferente em relação ao envelhecimento. Os sintomas chegam de um jeito diferente, onde o declínio dos hormônios femininos é igual, é o mesmo. Ah, tá, a alimentação é diferente, mas aqui ela levanta, né, a hipótese de como o pensamento, aquilo que nós, mulheres, acreditamos
ser o envelhecimento, né? Para onde eu estou indo, eu com 54 anos? O que vai ser os meus 60 anos? O que vai ser os meus 70 anos? Como é que é isso? Como é que eu me vejo? Como é que o mercado de trabalho me vê? Como é que as minhas amigas mais novas me veem? Entende? Como que o olhar do masculino, né, me vê? Não me vê mais. Não me vê mais, não me vê. Existe realmente, pode ser que para o homem brasileiro, pode ser por conta de um machismo, ou pode ser um olhar dos homens de forma geral, mas boa parte dos homens se restringem a olhar para mulheres jovens. E eu percebi que quando eu fiz 14 anos, eu desapareci. Entende? E se eu desaparecer para o meu marido também? Como é que é o passar dos anos no meu corpo, que os anos estão passando para o corpo dele também, né? Como é que é? E se ele tiver condição financeira de trocar de carro e ele se perceber um vinho antigo, caro, valorizado? E se ele, nesse lugar, por conta de uma cultura, de uma sociedade, começar a olhar para mim como se eu fosse um vinagre? Entende? Olha, são perguntas, são questões que a gente precisa estar olhando o tempo todo. Mesmo que gere angústia, mesmo que gere medo, mesmo que a gente não encontre respostas. Mas o mercado publicitário está aí, os produtos estão aí, né? Cada vez mais a cirurgia plástica faz dinheiro, é o lugar campeão de cirurgias plásticas, de procedimentos. Muitas mulheres morrem nesses procedimentos estéticos. Muitos procedimentos estéticos deformam essas mulheres em busca de um rejuvenescimento, de um controle do tempo. E não são só as coroas. São meninas de 20, 30 anos desesperadas, se agarrando ao tempo. É muito preocupante, tem algo acontecendo. E ela finaliza o livro com a mesma pergunta que ela inicia. Você está perdendo a cabeça durante a menopausa? E assim eu encerro mais esse vídeo. Pretendo continuar trazendo conteúdos nesse sentido para a gente continuar refletindo, se angustiando, ficando com raiva, mas pelo menos remexendo esse vinagre, não é verdade? Que pelo menos seja um vinagre bem caro, ou de repente não é um vinagre, é um vinho rosé, é um vinho branco, caro, sofisticado. Obrigada por ter ficado comigo até aqui nesse momento do vídeo, ter se inscrito no canal, curtido, e semana que vem a gente se vê de novo. Beijo.